Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 28 de julho. Eu gostaria de compartilhar com vocês o tema da mensagem de hoje de manhã, aqui na Igreja Batista da Costa Basca, hoje, dia 28 de julho de 2024. Nós estivemos, então, viajando, visitando a família da minha esposa na Inglaterra, como eu já compartilhei numa mensagem, numa meditação na semana passada, e num encontro que aconteceu no seminário, na escola bíblica onde estudou a minha esposa há mais ou menos 30 anos atrás, houve então esse encontro com missionários. É uma escola muito conhecida, mundialmente conhecida, né, que forma e que sempre formou, já faz muitas décadas, missionários que são enviados pelo mundo todo. E 30 anos depois, essas pessoas se reuniram, então, nessa escola para um reencontro, né? O dia inteiro lá. Foi muito interessante. Eu estava, assim, conversando com um grupo de pessoas que estudaram na época da minha esposa, e uma senhora estava falando: você se lembra do professor tal, fulano de tal? No primeiro dia de aula, ele reuniu todos os alunos da escola, aproximadamente 100 pessoas, e disse: 10% de vocês vão um dia negar o nome do Senhor. Olha que coisa incrível. E eu fiquei assim impressionado. E eles começaram então a lembrar de pessoas que eles conheceram. Todas essas pessoas que vão a esta grande escola são pessoas que se tornam missionários, são médicos, engenheiros, são professores, são pessoas que vão pelo mundo afora, na Ásia, na África, em todos os lugares do mundo, nas Américas, aqui na Europa, e que são formados nessa escola. 10% deste grupo que está aqui hoje um dia vai negar o Senhor. É claro que a senhora que estava conversando conosco, contando essa história, ela disse: olha lá, será que eu faço parte dos 10%? Talvez numa igreja local também 10% das pessoas com o tempo vão negar conhecer o nome de Cristo, vão se afastar do cristianismo, né? Por exemplo. De Cristo acho que é meio impossível, né? Mas do cristianismo. Aí eu pensei, então, durante o meu tempo na Inglaterra, as 2 semanas aproximadamente que passei na Inglaterra com a família, eu tentei ouvir pessoas, né, que falam sobre o assunto. Eu estava lendo um livro que eu encontrei na casa do cunhado da minha esposa, da minha cunhada, e interessante, eu ouvi uma coisa de um pastor americano, eu acho, ou britânico. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: com o tempo que passa, você descobre, nós percebemos quem são os verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Por quê? Porque é na perseverança, no cotidiano perseverante, que você percebe que você é verdadeiramente discípulo de Cristo Jesus. Não é quando você está naquela reunião, você é jovem, canta para si, canta para lá, você canta no conjunto da mocidade, na banda. No conjunto da mocidade deve ser coisa cafona hoje em dia, né? Você faz parte do grupo de louvor, aquela coisa toda, o fogo cai. Não, é no momento que vem a coisa difícil e que você tem que perseverar, aí ou você persevera ou não. Olha o que João diz no capítulo 1, verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. E nós contemplamos, então, a glória como a glória do Filho único de Deus. Aí a pergunta que eu fiz aos irmãos da Igreja Batista da Costa Basca, nesse dia 28, foi a seguinte: por que Jesus veio a esta terra? O que Jesus veio para fazer aqui? O que Jesus veio fazer na vida das pessoas que ele encontrou e também na vida de todas as pessoas que vivem neste planeta? O que Jesus veio fazer? Nós sabemos muito bem que Jesus não veio para trazer aqui uma religião. Jesus veio para manifestar a sua glória, é o que o João está dizendo aqui. E nós contemplamos esta glória. Uma coisa é contemplar, uma outra coisa é receber. Será que você recebeu? O Evangelho é uma mensagem que conta a história de Jesus, a economia de Deus aqui nesta terra. E Paulo, em Efésios, diz que esta economia é uma economia eterna. Não só a salvação é eterna em Efésios, como também a ideia da eclésia é eterna. Nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Essa ideia, diz Paulo, é uma ideia eterna de Deus. O famoso misterium de Deus, que se tornou manifesto em Cristo Jesus. E eu gostaria de, em 3 partes, compartilhar com vocês sobre a importância do poder do Evangelho na vida dos 90%. Por que os 90% perseveram?
e não vão com os 10%, aproximadamente, não é mesmo? Deus veio para nos libertar do nosso passado. E cada um de nós, quando chegamos perto de Cristo, a gente vem com o nosso passado, complicado às vezes, não é mesmo? As feridas do passado, aquelas palavras de julgamento, quando as pessoas vão dizer para você, você não presta para nada. Quantos já não ouviram? Você vai crescer para puxar carroça. Eu já ouvi isso quando eu era criança pequena lá no Brasil. A vergonha, a rejeição, as coisas erradas que você fez e que te acompanham, claro que vão te acompanhar. Se não forem desfeitas pelo Cristo, elas vão te acompanhar a vida toda. As coisas erradas que fizeram contra você, as agressões, quantas das nossas crianças no Brasil e no mundo passam por terríveis sofrimentos e experiências de agressão sexual. Quantas? Essas pessoas vêm para Cristo e vão trazer esse passado. Muitos de nós temos um problema muito sério com o perdão. Tem muita gente que não aceita o perdão de Deus, não aceita o perdão que é oferecido por uma outra pessoa também, em nome de Cristo. Aquelas palavras ruins que disseram para você, às vezes na escola, a desobediência dos nossos pais, e nossa também. Os nossos pecados secretos. E tudo isso, quando é adicionado, forma, então, um peso terrível que muitos de nós ainda carregam. Muita gente ainda carrega esse peso. Mas uma coisa muito interessante que a gente aprende lendo o Evangelho é que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. É o que diz Romanos 8, verso 1. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou traduzindo da minha versão em francês. Não existe mais condenação. Essa é a mensagem poderosa do Evangelho que os 90% ouviram e acataram, e receberam e aceitaram. Você não é mais quem você era, nos diz o Evangelho. E isto é dito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. O que é velho morreu. E tudo que é novo, o que é novo, aparece. Nova criação. Você é uma nova criação. Você pode dizer isso amanhã, de manhã, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. Em Cristo eu sou uma nova criação. Essa nova criação é cheia do Espírito de Deus. Como ela vai negar a Cristo? Eu creio que quem nega Cristo é porque nunca recebeu a Cristo, nunca conheceu a Cristo. Aquela coisa de que as pessoas vão sempre comparar você com outra pessoa, tudo isso termina, porque quando Satanás, né, fala, você, às vezes Satanás utiliza aquelas pessoas que estão próximas de você, e possivelmente você, se não vigiar, vai ser usado também por Satanás para acusar outras pessoas. Não se esqueça que ninguém pode nos acusar, não porque nós somos pessoas maravilhosa em nós mesmos, mas não, é porque Cristo é maravilhoso e Cristo está em nós. Aleluia, né? A gente pode dizer aleluia a esta palavra. Quando você está em você mesmo, na sua carne, você é bem pior do que aquilo que você imagina. Mas quando você está em Cristo, talvez você não tenha nem ideia do quanto isso é maravilhoso, do quanto você é cheio de graça. Nada, nos diz Romanos 8, verso 39, pode nos separar deste amor, do amor de Cristo. Nem os erros estúpidos que a gente fez, nem o complexo abominável que a gente tem, às vezes, que a gente pensa que a gente não é nada. Eu não sou nada. Tem gente que diz, não sou nada, sou pó. Não, nós somos filhos do Deus Altíssimo. E por que a gente é importante? Não é importante porque meu pai era pastor, meu avô fundou a igreja onde eu congrego. Não, nada disso. É porque a justiça de Cristo está em você. Já leu Apocalipse? A igreja aparece vestida de branco. Toda igreja boa e maravilhosa em Apocalipse está vestida de branco. Aí tem gente que pensa que no céu todo mundo vai usar branco. Não, é simbólico, né, minha gente? Como a besta é simbólica, como praticamente tudo em Apocalipse é simbólico. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 8, está escrito que as vestes brancas é a justiça dos santos.
Não a justiça dos santos, é a justiça de Cristo nos santos. É por isso que o seu passado é perdoado, porque o Evangelho mostra que a perfeição de Cristo agora está em você. Ela se tornou sua, você é uma nova criação. E o seu passado foi perdoado. Você não precisa ir lá no mar do esquecimento e pescar. Oh, Jesus, tem misericórdia. Quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 16 anos, quando eu vim para este mundo. Não é? Já ouviu falar do crente Gabriela? Eu não vou te nova em nada, hoje eu. E no seminário a gente cantava, hoje eu lavo panela. Percebe que nós não somos mais crentes, Gabriela. Eu cresci assim, eu nasci assim, você sempre assim. Aí você fala, está amarrado. Não vou sempre assim. Eu sou uma nova criação. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem que os 90% receberam. O poder do Evangelho para perdoar, para apagar o seu velho homem, matar, diz aquela versão que eu creio, a versão de Genebra, que diz que o velho morreu. Esse poder você tem também para o seu dia a dia. Talvez você pense, não vou conseguir. Como que eu vou conseguir? O inimigo está furioso, o mundo é mau, todas as pessoas são ruins, tem guerra aqui, tem guerra ali, é o inimigo isso, o inimigo aquilo. Tem gente que fala mais do inimigo que de Deus, né? É o inimigo está furioso. Ao invés de dizer, glória a Deus, eu sou mais do que vencedor. Talvez você não consegue seguir direito porque tem muita gente falando mal de você. Sabe de quem você tem que falar mal? Do diabo. Pare de falar mal dos outros. Tudo que sai da sua boca cai sobre você. Volta para você. É a lei da semeadura. É implacável. Cuspiu para cima, gente boa, cai na cara. Heresias capítulo 1, né? Cuspiu para cima, gente, cai na cara. Não vamos cuspir mais para cima. Aliás, cuspir é ruim demais, né? Só gentalha que cospe. A beleza de Cristo está em você hoje. Olha que interessante. Eu conheci uma irmã que foi uma estagiária, né? Porque na Igreja Batista aqui na França tem pastora, ela foi estagiária minha no norte da França, ela viveu 14 meses com a gente na nossa casa, uma mulher que prega muito bem, uma pessoa muito, muito de Cristo mesmo, e essa pessoa de Cristo, cheia de qualidade, cozinha muito bem, ela, como o pastor que vos fala, também que eu gosto muito de cozinhar, aleluia, a modestia, a humildade. Essa irmã, ela teve que passar aproximadamente 20 vezes o teste para conseguir a carteira de motorista. Vocês entendem o que é 20 vezes? Ela tentou na ilha onde ela morava, a ilha francesa lá no Caribe, em Paris, no norte da França, em todo lugar. Um dia ela foi passar esse teste, de novo, tremendo, como sempre. A pessoa que faz passar o teste as pessoas aqui na França, que eu não sei mais como se diz em português, porque eu consegui minha carteira aqui na França, ele olhou para o histórico da minha colega e amiga e disse, você já tentou todas essas vezes, já consegui a carteira de motorista? Coisa tão simples que até a irmã Zumira tem. Irmão Zumiro, todo mundo tem. Ela disse sim. Eu sei fazer um monte de coisa, mas não consigo passar. Na mesma hora, aquele senhor pegou o papel, aquele famoso papel rosa que a gente recebia aqui na época, hoje em dia manda pelo correio, porque aparentemente algumas pessoas batiam no examinador que não dava o papel rosa. Então agora o cara tem medo, a senhora tem medo e manda pelo correio. Na hora ele pegou o papel rosa e assinou e disse, você já tem a sua carteira, agora dirija. Sabe o que aconteceu? Aquela irmã não cometeu nenhum erro. 30 minutos ela dirigiu sem cometer nenhum erro. É assim que funciona o Evangelho. Deus já assinou o seu papel. Você já recebeu a medalha de ouro. Estamos tendo os Jogos Olímpicos aqui em Paris. Antes de correr, Deus já te deu a medalha. É por isso que você pode correr. Senão você não tem como correr. Ninguém tem como correr. João, está dizendo que nós recebemos em João 1,16 graça sobre graça. Isso significa que quando você pensa que não tem mais, ainda tem e continua tendo. Nós recebemos, João está dizendo, 1,16. Nós recebemos plenitude e graça sobre graça. Para quê? Para você viver a vida cristã. Ninguém consegue viver a vida cristã a não ser Jesus. Se Jesus não estiver em você, você não vive. Por que 10% às vezes negam a Cristo? Porque eles nunca tiveram Cristo. Cristo te ajuda a caminhar. A graça de Deus está aí disponível para você.
E essa misericórdia de Deus vai se renovar todos os dias, como diz Lamentação de Jeremias 3, Lamentações de Jeremias 3, 22. As bondades do Senhor não desaparecem. As suas compaixões continuam até o fim. Elas, estou traduzindo do francês, elas se renovam cada manhã. Oh, que a fidelidade do Senhor é grande. Oh, como a tua fidelidade é grande. Oh, que ta fidélité est grande. É bonito em francês, né? Oh, que ta fidélité est grande. A fidelidade de Deus é grande. Ela é muito grande mesmo. É por isso que você consegue. Cada manhã você tem a graça que você precisa, está dizendo aqui. Você pode, então, ter uma alegria imensa passando por sofrimento. Você pode ter esperança na dor mais profunda. Você vai ter obediência quando você passa pela tentação. E você vai ter o perdão quando você peca. Você vai ter. Então, em cada dificuldade, em cada decepção, em cada inquietude, o Espírito Santo está aí para te ajudar. Esta é a mensagem do Evangelho para hoje. Perdão para o passado e graça para viver o Evangelho. O Evangelho te dá a força que você precisa. É como aquele documento que foi assinado por Deus. Deus te diz, dirija. Agora você pode dirigir. E mesmo que você faça erro, não tem problema. Você sabe que pode voltar para Ele e pedir perdão. Então, graça para receber perdão pelo passado, graça para continuar caminhando e graça para ter esperança no que se refere para o futuro. Nós fazemos parte dos 90%, em nome de Jesus. Ou seja, não olhamos para trás. Recebemos a vida de Deus em nós, somos cheios do Espírito Santo e nós corremos para o alvo. É por isso que a gente dirige bem hoje. É porque Deus já fez tudo. Deus já proveu tudo. Tudo foi feito, tudo está consumado de Jesus. Quando nós recebemos, então, esta graça, a gente não tem medo do futuro. O nosso futuro está seguro na mão de Deus. Tem até aquele cântico, né, que a gente canta também em francês, porque eu sei que ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Quando que ele vive agora, ele vive hoje, ele vive na minha vida. O reino de Deus está em nós. Nós estamos em Cristo e o nosso sucesso não depende do nosso esforço. Há muito evangelho aí do sucesso, né? Tenha sucesso na sua vida. Tem nada. Sem Cristo a gente tem sucesso algum. Nós temos sucesso por causa da obra expiatória de Cristo Jesus. O nosso sucesso depende da morte e da ressurreição de Jesus. Paulo diz em Romanos 6 que nós fomos batizados na cruz de Cristo, no túmulo de Cristo, na ressurreição de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que mensagem maravilhosa. Em todas estas coisas, diz Paulo, quando passamos por perseguição, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E esse amor de Cristo é perfeito, porque é um amor que não muda nunca. É um amor eterno que ele nos deu gratuitamente. Então, a pergunta que eu te faço, você faz parte dos 90% ou dos 10%? Eu oro para que você faça sempre parte dos 90%. Daqueles que do começo ao fim, tendo recebido a carteira, vão dirigir. Tendo recebido a medalha de ouro, vão correr até o fim. Que Deus tenha misericórdia de nós.